Boa tarde a todos. Em nome da organização do Seminário Internacional Conversações, Pesquisar e Pensar com a Escola, eu convido para uma rodada de conversações sobre conversar e pensar com os corpos nas escolas, o professor Dr. Francisco Ramacho, da Universidade Nacional de Mar del Plata, Argentina, e a professora Adriane Ojeda Guedes, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. E aí eu peço que os professores possam se apresentar, para que a gente possa conhecer um pouquinho de cada um deles. Eu convido o professor Francisco. Boa tarde, muito obrigado, Cauê. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de conversar com todos vocês, desta também necessidade de falar sobre o corpo na educação nas escolas. Como Cauê falou, eu sou professor aqui na Universidade Nacional de Mar del Plata, um pouquinho mais ao sul, e eu trabalho, né, dentro na minha faculdade de Humanidades, na graduação de Educação, em diferentes graduações na pós de educação também, e a gente vem trabalhando sobre o corpo, uma perspectiva comunitária, né? E nos interessa trabalhar com a performatividade do corpo, o que o corpo pode fazer. Então, fico também muito animado de compartilhar esta conversa com vocês, com a professora Adriane, que tem um tempo que vino nos visitar também aqui, a gente estuvo trocando algumas ideias. Como falou Cabo, eu sou doutor em educação e trabalho num grupo de extensão, principalmente, que chama-se Pedagogia, porque trabalhamos com educação sexual desde uma perspectiva justamente performática do corpo. E dentro da pesquisa também a gente vem desenvolvendo diferentes pesquisas que têm que ver com um desplazamento de cómo los corpos nos llevan a pesquisar no solamente dados, sino también a reconocer experiencias de cómo nos habitamos las escuelas y los espacios que reconocemos como educativos. Así que muy animado aquí con esta conversa. Muy obrigado. Obrigado, professor. Eu convido a professora Adriane Ojeda a se apresentar. Então, Cauê, primeiro agradecer muito o convite, é uma alegria estar aqui com vocês, com o Francisco, com o Cauê, nesse encontro, né, preparando uma conversa para um encontro muito potente, né, que fala da força das conversas, da força do encontro que se dá, né, por meio das narrativas, né, das trocas, das conexões. Então, eu sou Adriane Ojeda, sou professora adjunta, associada, melhor dizendo, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, trabalhando no curso de Pedagogia. E eu tenho uma formação que que integra o trabalho de corpo, a formação corporal, com a formação acadêmica, né? Eu fiz mestrado, doutorado em educação, e, paralelamente, eu fiz uma formação em dança contemporânea e continuo fazendo, desde então, formações ligadas não só a trabalhos corporais diversos, né, como ginástica holística, dança contemporânea, mas também a esse outro espaço que é o campo da arte, da educação, que me interessa muito. Então, eu acho que, de certa forma, eu sempre procurei o encontro entre arte, corpo e educação, entendendo que são campos de experiências, de conhecimentos que têm muito a aprender um com o outro, a trocar um com o outro, né? No meu grupo de pesquisa, que se chama Frestas, Formação e Ressignificação do Educador, Saberes, Troca, Arte e Sentidos, o nome é o sobrenome dele, a gente tem se interessado, tem investigado, não só no campo da pesquisa, ele é um grupo de pesquisa, extensão e ensino, então a gente tem também um campo de pesquisa vasto que tem se dedicado a pensar nesse diálogo entre educação e arte, e no que a gente chama de educação estética / educação do sensível, pensando especialmente na fundamental importância de considerar a formação da professora, a formação do professor, como uma formação que precisa passar pela experiência de corpo inteiro, passar pela experiência vivencial, né, com
com a arte, com o corpo, com as relações, né, entre as pessoas, o ambiente, o espaço. Então, a gente aposta muito nisso como uma perspectiva que vai garantir, não se pode falar em garantir, mas que vai, de alguma forma, criar possibilidades para habitar esses espaços institucionais, né, educativos, de uma maneira mais inteira, de uma maneira mais porosa, de uma maneira mais disponível. E a gente também tem trabalhos de extensão que se interessam em se aproximar das instituições, em viver experiências, propostas formativas com professores em exercício, em escolas, em espaços não escolares ligados à cultura e à arte também. Então, esse tripé aí, né, pesquisa, ensino e extensão, se retroalimentam. Aquilo que a gente vive na extensão nos traz elementos, questões, experiências que nutrem a pesquisa, e aquilo que a gente aprofunda na pesquisa volta para o campo das experiências numa conversa permanente. Então, acho que é essa alegria que eu trago aqui de poder falar um pouco desse trabalho, escutar vocês e partilhar com vocês desses encontros, desencontros e descobertas que esse campo traz para a gente. Obrigado, professora. Então, eu vou me apresentar também. Eu sou o professor Cauê de Camargo dos Santos, eu sou professor do Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro. Atualmente coordeno o curso de artesanato, né? É um curso voltado para adolescentes e adultos do ProEja que possuem deficiência visual, né? Baixa visão, cegueira, né? E aí venho concluindo o meu doutorado em educação, né? Eu sou mestre em letras e também sempre percorri os estudos da performance, né? Desde a graduação acabei me interessando pelo tema, trabalhando a performance enquanto linguagem e me debruçando hoje nela enquanto um conceito ou uma noção que se relaciona nos processos, né, dentro do campo educacional e dialogando aí com as filosofias da diferença, né, pensando o corpo, pensando muito agora na tese de doutorado, né, em finalização, nesse corpo espinosista, um corpo deleuziano, um corpo enquanto território, intensidades, né, tudo que vem atravessando esses corpos dentro do espaço educativo. E aí a nossa conversa hoje é justamente sobre esses corpos, né, que estão em movimento, esses corpos que habitam e coabitam o terreno da escola, né, que se encontram nas experimentações, né, da docência, né. Na minha tese também eu abordo muito essa questão da memória, né? A memória enquanto materialidade que movimenta esse pensamento, que movimenta esses acionamentos corporais, né? E aí a gente pensar esse espaço educativo da escola como esse lugar da experimentação e dos encontros desses corpos, né? Esses corpos que se relacionam, esses corpos que produzem saberes, que produzem intensidades aí, enquanto a gente vem realizando o nosso trabalho de docente, de pesquisador, né, de artista principalmente, né, e a arte ela atravessa muito essas movimentações que a gente realiza. Então eu queria iniciar com vocês uma questão disparadora aí para a gente pensar o que pode esse corpo na escola, né? O que pode o corpo, né? Então a gente pensando a partir de uma ideia de que o corpo ele dentro da performance, dentro da escola, ele é um corpo que a gente vai experimentando, a gente vai produzindo trilhas, né, em relação à educação, vai experimentando, né, que limites, né, a gente alcança enquanto docente, enquanto artista, né, principalmente quando eu penso na minha trajetória enquanto professor artista, né, um professor artista performer, né, quando você está dentro da galeria de arte, você produz experimentações, você
traduz o que você sente, o que você pensa através do corpo e dessa linguagem, de uma partitura corporal que envolve outras linguagens, né? A performance, ela vem muito nesse limiar, né, que envolve outros territórios, né? A dança, a música, a poesia, a literatura, as artes visuais, as artes cênicas, né? Então a gente vai se produzindo aí uma série de intensidades, vai se produzindo com diversos elementos, penso até numa colcha de retalhos, né? E aí a gente encontra outros corpos que também são colchas de retalhos, que carregam muitas experiências, né? Esses nossos e as nossas estudantes que estão ali nesse espaço, e aí esse professor artista vem com toda essa experiência, é, como é esse, ou melhor, o que pode esse corpo, né, professores? O que pode esse corpo carregado de intensidades em relação aos nossos e às nossas estudantes? Ok? Comienzo, entro na conversa primeiro, Tom? Sim. Obrigado. Mi portunhol está un pouco ruim, así que eu preciso ir no Brasil, né? Ter uma experiência corporal lá, mas vou tentar falar devagar y compartir con vocês así una idea pequeña, ¿no? En relación a esta pregunta interminable, ¿no? Porque también es una pregunta bien grande para la pesquisa educacional. Así, igual yo que es necesario pensar y pesquisar con los corpos en las escuelas, porque eso implica asumir que la educación no solo es intelectual, ¿no? Sino también es corporal, es afectiva, y esa es una idea que puede parecer muy básica, pero es una discusión, eu acho muy fuerte para pensar a pesquisa en esta contemporaneidade, ¿no? Porque la gente continúa ainda nessa perspectiva siempre racional e intelectual. Y aí eu acho que pesquisar então con el corpo tem que ver con ese reconocimiento, como falaba, da educación afectivo, corporal, do cariño, do amor, da vida, do prazer, né? Da erótica, assim, da capacidade sensorial. E eu acho que pensar o corpo em todas as escolas, ele movimenta, ¿no? Esse interesse por um conhecimento da educação técnico e ele dá lugar a pensar la experiencia, a pensar cómo nós somos afectados por ese conocimiento, ¿no? Y cómo nós somos afectados por esas técnicas que utilizamos en nuestros cotidianos escolares, ¿no? Y ahí va entonces que pensar un cuerpo es un convite a reconocer cómo nós habitamos en nuestros espacios, ¿no? Y, y ahí eu penso, ¿no? Que eso implica un desplazamiento, ¿no? Un fugir un poco da interpretación de datos extractivistas de nuestra realidad, de estar entrevistando, de estar juntándose, ¿no? Siempre diferentes materiales de pesquisa, y con una perspectiva que Sontag, por ejemplo, desde la teoría del arte, Susan Sontag, diría que empobrecen el mundo, ¿no? Porque si la gente continúa siempre interpretando racionalmente, ¿no? cómo nos vivimos en esos espacios, perdemos de vista, perdemos de conta, dejamos pasar toda esa experiencia sensorial que nos habitamos, ¿no? Y ahí, como falé, también en nuestro grupo de pesquisa, pedagogía, que trabajamos con diferentes pesquisas de educación sexual, a gente trabalha, ¿no? También, como falaba la profesora Adriana, na formação, na pesquisa y na extensão, desde un proyecto que se llama Maestría en Plastilina, que tiene que ver con una reapropiación justamente de esos saberes artísticos, de esas formas sensoriales de la educación que han quedado fuera por esas jerarquías racionales, ¿no? En ese sentido, entonces, yo que el cuerpo presente también nos permite salir de la mediación intelectual, ¿no? Que es este vicio también pedestre que nos, pedagogos, tenemos, ¿no?
de estar siempre tutelando un conocimiento racionalizado y un conocimiento que al ser racionalizado también es autónomo e individual, ¿no? Entonces, yo que percibirse, dislocarse de ese lugar racional, autónomo y individual, nos permite percibirnos entonces en esos espacios que habitamos, en esos ambientes, y permítenos reconocer las sensibilidades, ¿no? Esa también educación de lo sensible, estética, que también vocês hablaban, ¿no? Y esta conversación de Guayo también tiene que ver mucho con pensar también cómo la especie humana o la humanidad se pensó en el centro del todo, ¿no? Para también pensar esa relación de un cuerpo con la naturaleza, ¿no? Porque Guayo que esa idea de pensar, como plantean las teorías feministas interespecistas, ¿no? O el poshumanismo, esa idea en la cual el humano, ¿no? Es como humanos, nos colocamos en el centro del todo, basó también su racionalidad en una idea de capacidades para la educación, ¿no? Y no de sensibilidades, donde lo que importa entonces es esa capacitación individual, como falaba, autónoma y racional. Y esa educación intelectual jerarquiza, ¿no? a los sujetos, en capaces, en incapaces, y ahí de ella de lado, ¿no? Este sentido sensible y sensorial que Guayo que es muy importante de reconocer hoy, ¿no? Es como educadores, ¿no? Para pensar cómo la relación de nuestros cuerpos están también en una interdependencia, ¿no? En una necesidad también de un contacto con un otro y de troca con un otro, ¿no? Entonces, ahí un poco para estereotipar, no sé cómo se fala en portugués, pero para hacer así como una cara y una contracara, yo acho entonces que pesquisar con un cuerpo es pensar una pesquisa sensible y es pensar también y pensar una pesquisa sensible implica también asumir un lugar de relacionamiento, un lugar de interdependencia y un lugar que nos permite salir de esa idea también autónoma y material del cuerpo. Un poco ahí a Judith Butler, desde la teoría de un género, algo que es como paradigmático, ¿no? Como ella piensa un género dentro de la performatividad y ella nos permite también salir de, no solamente de una idea cultural o biológica del género, sino también salir de una idea del género autónoma y autoarrogada, como si uno podría escoger, ¿no? Y entonces pienso que comprender al cuerpo desde ese lugar, no solo ontológicamente, ¿no? Como lo que el cuerpo es, sino también performáticamente, como lo que el cuerpo nos permite hacer, ¿no? Lo que el cuerpo nos invita a hacer desde su materialidad, implica entonces de cuestionar también una división muy fuerte dentro de este pensamiento humanista, racional, intelectual, que nos divide siempre en nos, ¿no? Y nosotros, ¿no? Que está siempre en esa división de nosotros como una cosa separada, ¿no? Por eso yo encuentro como una relación muy fuerte entre este olhar, ¿no? Sensible de la educación y este reconocimiento de cómo nos habitamos los espacios y cómo nos habitamos esos espacios no individualmente, sino en este colectivo, ¿no? Y en ese sentido, también para ir fechando la conversa y un poco abriendo también más que fechando, ¿no? Y escuchar a vocês, a mí me interesa pesquisar, ¿no? Un cuerpo desde ese lugar, como falaba, sensible de las experiencias, porque yo creo que nos permite imaginar también un cuerpo humano a partir de este mundo sensorial en la educación, ¿no? Que no es ese mundo racional que explicaría, ¿no? La educación de la más positivista, ¿no? Más anclada también en esas formas más fijas del conocimiento. Yo creo que el cuerpo autónomo implica reconocer, ¿no? Las experiencias también en un carácter epistemológico, conceptual, metodológico, ¿no? No solamente como actos para narrar y para ver la realidad, sino como actos de la realidad, ¿no? Porque ellas nos permiten justamente
reconocer experiencias nos permite salir de ese realismo de la pesquisa positivista sobre el cuerpo, ¿no? Y bueno, y ahí gustaría de imaginar un cuerpo, ¿no? Entonces, con un cuerpo mismo, ¿no? Imaginar cómo nuestras trocas y nuestras posibilidades de encuentro nos permiten entonces pensar y sentir una educación que consiga se movimentar desde ese lugar racional y habite ese lugar sensorial, mas también que sea una educación que no esté ya centrada en educar individuos, ¿no? Individuos fechados, sino en compor justamente ambientes, ¿no? Ambientes para que todos los cuerpos importan, y para que todos los cuerpos importan desde esa indivisibilidad, ¿no? Ahí yo fecharía por aquí esta primera parte. A ver se a gente também possibilita alguma troca. Sim. Obrigado. Então, escutando vocês, né, Cauê e Francisco, muitos pontos que me tocam e que conversam com o que tem me interessado, o que tem pensado. Essa questão pode ser enfrentada, abordada de muitas maneiras diferentes, né? E aí eu escolhi aqui, ouvindo vocês e pensando nas perguntas que você trouxe, Cauê, eu escolhi começar falando sobre, e tem muito a ver com o que o Francisco falou, né? Sobre o que a gente entende que é produzir conhecimento e sobre o que a gente entende que é escola. E eu estou falando a gente, não só como, né, contemporâneos que habitam, que trabalham, que pensam a escola, mas como também a escola, na sua história, né, como ela foi se constituindo, a que propósito ela tem servido, que função ela tem tido, que espaço tem sido esse. Então, eu vou falar não só, obviamente, a nossa conversa aqui, ela vai circular com uma certa superficialidade pelos temas, mas a gente vai tentando aqui e ali pensar, botar algumas âncoras. Então, assim, o convite a pensar tem uma história, né, que antecede, né, que nos permite entender, e o Francisco falou um pouco sobre isso, que tem a ver com o modo como o pensamento moderno, a divisão entre razão e emoção, foi se consolidando e foi se tornando presente nas instituições, né, e foi configurando as instituições, e aí especialmente as instituições escolares, como a instituição escola nasceu, né, com a sua vocação também de controle, de disciplinarização, tudo isso que a gente tem discutido também, mas pensar também na escola que a gente tem hoje, concreta, no que eu escuto dos meus pares, das minhas colegas, das nossas pesquisadoras, estudantes, e o que elas vivem hoje no cotidiano da escola, na realidade carioca, brasileira, mais amplamente, mas no que hoje é a escola, e aí eu vou falar um pouco mais, talvez, da escola pública, porque é uma questão que me impulsiona muito como professora de uma universidade pública, né, e tendo estudantes, muitos deles vão atuar na escola pública, e quais são os desafios, os nós, as questões que aparecem aí para pensar a escola, né? E uma terceira questão, quando a gente fala, quando você pergunta o que pode um corpo, essa pergunta clássica, né, que tanto nos provoca. E aí me vem uma questão sempre assim, e o que é pensar fora do corpo? O que é não corpo, né? Porque o corpo somos nós, né? Eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. Então, acho que a primeira proposição também é pensar viver a partir desse lugar que entende que eu não tenho um corpo, que o corpo não é um apêndice de uma razão, de um cérebro dominante que carrega um corpo e arrasta um corpo que vai seguir a sua determinação. Ao contrário, sou um corpo inteiro que sente, pensa, que percebe, pensa, em que essas dimensões que são tão separadas efetivamente não estão. Embora muito do que a gente tem criticado com relação à configuração da escola, da instituição escola, tem a ver com um pressuposto de que essa divisão é possível. Né? É possível eu passar 4 horas sentada estudando
isso é possível, porque é assim que o tempo tem se organizado e o espaço tem se organizado. Só que é uma falácia, uma mentira, não é possível. Esse corpo adoece, esse corpo sofre. Então, eu queria muito falar desse miúdo, que é o que esses corpos, nós, inteiros, temos vivido nas escolas, que tem ceifado a nossa possibilidade de nos sentirmos sujeitos, sujeitas que criam, que dançam, que performam, que habitam os espaços de uma maneira inteira, né? Como esses condicionadores vão também deixando os nossos corpos silenciados, pobres, adormecidos, pouco atentos aos próprios sinais que não cessam de se manifestar, nos pedindo atenção. E aí a gente toma um remédio porque doeu aqui a coluna, ou a gente toma um anestésico porque doeu a cabeça, a gente vai tamponando esses sinais porque eles incomodam a um corpo que tem que produzir a partir de um funcionamento que não convida um corpo a habitar o espaço inteiramente. Então, falando de uma maneira um pouco espalhada e tentando reunir, então essa primeira pergunta, o que é produzir um conhecimento? Se a gente entende o conhecimento como alguma coisa que se constitui de maneira singular, individualizada, como o Francisco apontou tão potentemente, que o conhecimento é alguma coisa da ordem de uma propriedade, eu aprendo, o conhecimento é meu, eu, professor tenho conhecimento e vou te dar. Se esse pressuposto está dado, as relações elas vão para uma direção, né? Eu tenho conhecimento, você, estudante, criança, adulto, jovem, o que seja, tem que adquirir esse conhecimento no mercado escola, e para isso o seu corpo tem que se conformar assim, o espaço tem que se conformar assim. Basta ver as salas das nossas universidades. São espaços inóspitos, onde não tem a presença do humano, né? Você tem cadeiras, quadros, paredes brancas. Porque já que você é adulto, você não tem mais que ter ludicidade, você não tem mais que ter beleza, você não tem mais que ter almofada para deitar, fantasia para botar, né? Quando só um parênteses que eu gosto de trazer os exemplos, eu trabalho com corpo-movimento. Então, e eu trabalho sexta-feira à noite, trabalhava. Agora eu estou iniciando o pós-doc, estou afastada por um período. Mas eu trabalhava sexta-feira à noite. Eu sempre começava, imagina, à noite, os estudantes vêm do trabalho o dia inteiro, eles já chegam, é a terceira jornada. Então, eu começava sempre com um relaxamento. Almofadas no chão, as pessoas deitadas. Então, alguns professores passavam, eu lembro de uma professora que é minha colega, falava assim, vocês estão na hora da naninha? Na hora da soneca? E eu ria, tomava assim, como um paralelo com a educação infantil. Falei, agora é a hora da... Eu brincava com isso, mas assim, é porque é estranho. Como é que um corpo da universidade está deitado, está podendo descansar? Porque eu entendo que aquele corpo tem que descansar até para se abrir para outra experiência. Ele chega saturado de excesso de movimento, excesso de demanda, excesso de informação. Ele precisa daquele momento para voltar a uma certa possibilidade de conectar, de receber, de trocar, né? Então, pensar o que é produzir conhecimento na contramão desse pensamento, né, de um conhecimento propriedade, é pensar num conhecimento que é coletivo, desse conhecimento que não está dado, que é criação, que é conexão, que é diálogo, nesse conhecimento que precisa ser um conhecimento de corpo inteiro. Eu não aprendo só quando algo me é explicado, eu aprendo no tanque de areia, fazendo, estou pensando nas crianças, eu aprendo no corredor das universidades, quando eu encontro meus colegas, eu aprendo quando eu estou brincando com os cachorros, quando eu estou em grupo fazendo planejamento, quando eu estou fazendo uma comida com alguém, eu aprendo o tempo inteiro de muitas formas. E reconhecer esses aprendizados como valiosos traz também essa dimensão que permite a que todos que fazem parte do processo se vejam como pessoas que sabem, que podem aprender e que têm saberes.
Eu não chego na escola, na universidade, para aprender tudo porque eu não sei nada. Eu chego e eu sei um monte de coisas, vou saber um monte de outras coisas. E essas coisas que eu sei, elas são um manancial, né? É a minha flora, a minha fauna, a minha terra, o meu sol, que eu levo por encontro com o outro e com a outra. A outra pergunta é, o que é escola? Nessa mesma direção, se eu penso que escola é esse mercado onde eu vou comprar o produto conhecimento, eu penso num espaço que precisa não atrapalhar, né? Imagina, eu preciso que as pessoas tenham atenção ao conhecimento que vai ser dado. Então, eu preciso de um corpo que se conforme a um espaço mais medido, mensurado, controlado, contido. Não pode ter muita coisa dispersando. Aqui a gente tem uma praia, uma escola, Francisco, 2 escolas que me vieram agora à cabeça, que são com as janelas de frente para o mar. Então, você imagina o que é você, uma criança, estar sentada numa janela que tem um mar aqui. Nossa, tem que ser muito interessante o que vai acontecer para você não ficar olhando para o mar, porque o mar, nossa, como não ficar na janela olhando para o mar? Então, a escola que está com o mar ali do lado, se ela não for um espaço muito vital, uma criança saudável vai estar olhando para o mar, né? Então, eu estou pensando aqui nos nossos espaços cariocas, e você lá no Benjamin Constant é isso, a Urca é isso, você olha para a janela, você vê um morro. Aí, se tiver muito chato, é um morro que vai te chamar, porque no morro tem vida, tem gente subindo, escalando o morro, tem bicho, tem pássaro, tem planta, tem... Então, que escola é essa? Ela está de costas para a natureza? Ela quer controlar o conhecimento? Ela quer disciplinar o corpo para o corpo aprender mais? Porque aprender é entendido como algo que convida à imobilidade e à passividade. Então, na contramão desse entendimento, se eu entendo que escola é um lugar de aprender a ser junto, isso a gente não aprende sem viver a experiência. Aprender a ser junto é aprender que tem os tempos, eles são compartilhados, existe a escuta, existe a fala, existe a ação, existe a reação, existe o gostoso, existe o que não é tão gostoso, existe o abraço, o beijo, existe o golpe, o afastamento, o estranhamento. Tudo isso compõe um encontro. A escola é o lugar de ser junto, de aprender nos acordos, nos confrontos, nos afetos, nas alegrias, no fazer junto. Então, a escola é um lugar de habitar. Como eu habito aquele espaço? Aquele espaço acolhe meu corpo? Eu sou aquele espaço? Eu olho para as paredes e tenho a presença, por exemplo, das produções que eu fiz. Eu olho para os espaços, tem um lugar onde o meu corpo possa repousar, se eu estiver cansado, cansada? Eu tenho água que eu posso beber? Eu estou falando de coisas bem concretas, tá, gente? Eu tenho água que eu posso beber? Eu tenho um material que me estimule a criar? Eu tenho... Enfim, que espaço é esse? Então, pensar o que é conhecimento, o que é escola, e o que é pensar um corpo que habita e que é convidado a pertencer, a criar e a ser junto, necessariamente convida a um outro lugar para esse corpo, para essas relações, para essa docência, para essa instituição. Né? Uma instituição que precisa estar de janela aberta para o mar, e que o mar e o vento têm que estar entrando e tem que estar fazendo parte. Eu acho que é um pouco isso. Um pouco muito isso. Professora e professor também compartilho muito do pensamento de vocês nessa direção, né? Então, também penso essa escola enquanto esse território, né, de mobilização, de uma mobilização coletiva, não de reprodução, né? A gente vê muito assim um espaço construído nessa ideia de reprodução, de currículo, né? Um currículo que às vezes não tem
esse movimento. Aí você também trouxe algo que eu conheci aqui no Rio, chegando no Rio, essa escola de frente para o mar. Então, eu também pensei isso, o professor aqui tem que dar muito duro, e tem que ser uma escola muito maravilhosa, tanto quanto esse mar, ou convidar esse mar para entrar dentro da sala de aula com os estudantes, né? E esse espaço, eu penso muito nesse estado de performance, né? O estado de performance desse corpo, quando realmente acontecem esses deslocamentos, né? Esse é o docente que está à espreita dessas situações, né? Como você colocou ali, o meu aluno vai chegar numa terceira jornada, está com o corpo cansado, e aí nós vamos iniciar aí um outro processo, né? Não precisa ser aquela escola que está num regime de produção o tempo todo e que domina aquele corpo enclausurado de uma determinada forma, encaixado, né, numa forma. Então, eu também penso que a produção desse conhecimento, ela acontece, né, nesse coletivo, aprender com, né, a gente aprende junto, nas alianças, nos encontros, né, nesse envolvimento, nessa polinização que existe, né, nesse coletivo. E eu penso muito nesse corpo que a escola também, se a gente for pensar nessa escola enquanto um corpo, né, nessas instâncias e nesses órgãos, e às vezes tem lá um professor que vai produzir uma performance dentro da sala de aula que vai tirar desse lugar, e aí esse corpo vai ter um desses órgãos que está ali trabalhando aquele engendramento amputado, né? E a gente se cria um outro movimento, um outro corpo, e realmente esse aprender, ele acontece em todos esses espaços, né? Nas relações de corredor, no recreio dos alunos, nos intervalos, né? Aquelas conversas informais, entre aspas, né? Com os nossos estudantes ali também tem vida, né? Eu acho que quando a gente começa a pensar essa escola, demanda uma postura também desse professor, né? Demanda uma postura no sentido de uma vontade, de uma potência de criar, de inventar, né? E aí a gente se depara com toda uma maquinaria hoje em dia que às vezes vai tolhindo, né, os nossos processos, vai engessando o nosso corpo, uma burocracia dentro da escola que engessa os nossos corpos, que nos aprisiona, né? E aí a gente precisa ter esse fôlego para ir negociando espaços, para encontrando brechas, frestas, né? Lembrando aí do teu grupo, né? Essas frestas onde a gente vai encontrando respiros para poder criar esses possíveis, né, dentro da escola. Eu acho que aí a gente começa a ver uma educação com vida, com arte, e eu penso que a arte, ela nos privilegia de certo modo, porque a gente consegue muito olhar para essas brechas, para essas frestas nos processos criativos, né, da produção criativa dos nossos estudantes, né. E aí eu queria convidar vocês para a gente fazer, encaminhando as nossas falas aí, né? O que a gente pode pensar da pesquisa e do pensamento, né, sobre ou com esses corpos na escola, né? Pensar essa pesquisa e os nossos pensamentos, né, com esses corpos na escola. Como é que a gente pode estar, né? O que pode uma pesquisa sobre o corpo, né, na escola? Então, obrigado. Muito feliz de escutar a vocês também. E esta pergunta, eu acho que a pesquisa do corpo, né, tem que se pensar como un corpo vivo, ¿no? Principalmente, né? E este convite o esta binomio que eu trazava, né, respecto da sensibilidade e da racionalidade, eu acho que nos pode movimentar a pensar en nuestro corpo vivo. ¿Y qué implica pensar nuestro corpo vivo? Implica, como falaba, reconocer nuestras experiencias, reconocer cómo
como nós, a partir del fato de pesquisar, de narrar las realidades que nós habitamos, podemos oír un poco más del mundo, ¿no? Sentir un poco más, oler también un poco más, ¿no? Y ahí yo que la pesquisa también desde la performatividad, desde lo que nos provoca, convida a recuperar esa experiencia sensorial y esos sentidos nos permiten entonces pensar a un cuerpo vivo, un cuerpo que está en movimiento, ¿no? Y ahí yo fiquei también muy maravillado de escuchar a vocês, ¿no? Por estos entrecruzamientos que nós podemos hacer a partir de este reconocer del cuerpo, ¿no? Porque falar de su cuerpo, de este cuerpo vivo, en movimiento, implica cuestionar como lugares muy caros para todo el pensamiento moderno, ¿no? Racional, por eso que también yo comencé mi fala como articulando estas concepciones así gerais, porque yo acho que ahí, ¿no? Con esa provocación, como que también a la profesora Adriani falaba, ¿no? De cómo es pensar por fuera del cuerpo, ¿no? Si no somos cuerpo. Y eso algo que implica eso, ¿no? Reconocer que nuestro cuerpo sensorialmente no es una máquina que responda a esa linealidad de tu pensamiento racional, la pesquisa positivista, ¿no? Por eso algo que tiene ahí como siempre una pesquisa de cuerpo dentro de la escuela, también él está cuestionando epistemológicamente al conocimiento moderno, ¿no? Al eurocentrismo que todos nos tenemos, ese universalismo también del conocimiento, y implica entonces salir de ese lugar también de predecir una verdad, de predecir una certeza, y nos convida a reconocer que es para nuestros cuerpos o para nosotros en nuestros ambientes interesante de ser movilizado, ¿no? Y más que un saber fechado, ¿no? Por eso vaya que esta conversa da para falar mucho, porque pensar con un cuerpo implica también ir por fuera de ese pensamiento racional que la escuela también ha construido, ¿no? Por supuesto que dentro de la escuela acontecen muchas cosas y dentro de la escuela están estas necesidades, estos ambientes, estas experiencias, pero yo que la pesquisa también educativa está bien longe de reconocer ¿no? Estos lugares, porque ainda continúa en ese esquema muy moderno de predecir, de explicar racionalmente cómo se movimentan nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, también ahí yo estoy como fechando mi conversa, pero también estoy abriendo a salirnos de un lugar fijo para pensar un cuerpo y justamente pensar estos como reconocimientos, como falaba, como oportunidades de movilizar lo que es importante para cada uno de nosotros, ¿no? Porque yo creo que esto de pensar nuestros cuerpos nos convida a eso, ¿no? A pensar cómo nos sentimos con esas instituciones, cómo nos sentimos con la educación, y bueno, por ahí va mi pensamiento con el cuerpo. Obrigado. Francisco, Cauê, é sempre muito estimulante, né, escutar e encontrar muitos pontos aí que se tocam. Isso que o Francisco fala, que Cauê fala também, que convidam a gente primeiro a pensar, assim como eu falava antes ao abordar a questão do corpo, que primeiro é preciso pensar o que é conhecimento e o que é escola. Talvez eu também acho que caberia perguntar o que é pesquisa, né? Porque se a pesquisa é entendida, né, como classicamente, modernamente, muitas vezes é compreendida como um sinônimo de uma forma de encontrar uma verdade, né, de alguém, alguma pessoa, um pesquisador, uma pesquisadora, que vai, a partir do seu referencial teórico, conceitual, o que seja, das suas heurísticas, vai ser capaz de olhar para uma realidade, dizer da realidade a partir das suas ferramentas. Então, primeiro a pensar que esse conceito de pesquisa, que tem uma certa asepsia, né, que acha que é possível ter um controle lá das variáveis, que é um controle do campo que se está pesquisando, em que há o campo e há o pesquisador. Então, primeiro é
romper com essa ideia, né? No entendimento de pesquisa com. Então, eu não pesquiso sobre, eu pesquiso com. E se eu pesquiso com, eu sou pesquisa, eu sou campo, isso tudo se rompe, essa separação se rompe. Então, é pensar em desencastelar a pesquisa, o pesquisador e a pesquisadora, né? Abrir mão dessa arrogância científica que parte do pressuposto de que sabe mais sobre o outro, né? O que pode vir a saber mais sobre o outro, e olhar para que as pessoas que habitam a escola, que estão lá no cotidiano, como necessariamente como pessoas e não só pessoas, espaços e tudo que habita a escola, como partícipes da pesquisa. Crianças, adultos, espaços, rotinas, escolhas, tudo ali é também parte da pesquisa. Eu sou parte da pesquisa. Eu não posso imaginar que é possível ter uma relação de neutralidade em que eu estou num lugar ali acima da realidade e tenho uma visão que é mais capaz de ver do que quem está lá no cotidiano. Então, pesquisar na escola, e aí o tema do corpo, mas eu acho que não só o tema do corpo, né, mas pesquisar na escola, com a escola, é necessariamente se colocar num lugar com, é sair de uma postura arrogante de pressuposição de que meu saber é mais capaz do que o saber do outro. É reconhecer os saberes que circulam lá, não negar os saberes que circulam lá, e até entender que o que você pode trazer de perspectiva de diálogo é para ser vivido com, e todos aprendem ali, quem pesquisa, o pesquisador, e quem está no cotidiano, vivendo, fazendo, pesquisando também, né, a sua escola. Então, pensar um outro modo de incluir a escola, quem vive nela, como parceiros e presenças, é entender o seu lugar também como alguém que se imbrica, né, que se amálgama, que se envolve ali, e também experimentar modos outros de construir propostas de pesquisa, que saiam do jargão, né, do que é comum. Então, eu vou fazer uma observação, eu vou fazer uma entrevista. O que eu posso fazer mais? Eu posso criar uma experiência coletivamente? Eu posso propor, junto com as professoras, um conjunto de vivências para a gente pensar juntos? Eu posso... Que outras possibilidades de criação cada realidade vai te convidar? Porque isso, normalmente, quando os meus mestrandas começam comigo, elas sempre ficam muito preocupadas. Não, qual é a metodologia? Eu falo assim, gente, calma. O campo vai dizer, a experiência vai dizer. É claro que você vai estudar, você vai saber quais são as possibilidades, você vai refletir sobre o que é pesquisa, o que é metodologia, o que é... Mas isso é uma construção que se dá no encontro. Eu não posso ir previamente com todos os passos dados. É no encontro que vai se dar. Os sentidos vão se dar nesse encontro. Então, acho que é falar de uma postura de abertura, de escuta e de criação. Acho que é isso. Professora, eu vou trazer aqui um trechinho, vocês me inspiraram, eu lembrei de um trecho aqui de uma escrita da Leila Machado e da Laura Almeida, que fala assim: encontros com o e no mundo fazem ressoar no corpo pesquisador a afirmação de uma batalha, linhas de resistência que insistem em conjugar o verbo pesquisar, como ativação de um pensamento que se faz sentido a partir de fluxos de existência e que, por isso, não está em busca de uma verdade absoluta ou de respostas apaziguadoras. Esse pensamento quer exercitar-se em sua potência de pensar, de inventar sentidos para o que vivemos, para o que nos toma como indagação e urgência, nos interpelando sobre o que temos feito de nossas vidas,
em e de nossos trabalhos, em e de nossos escritos, em e de nossas pesquisas. Acredito que o encontro de hoje é curtinho, mas dá vontade da gente seguir, né, nesse diálogo maravilhoso. E eu acredito penso também que essa relação o corpo, né, nos faz indagar, né, a pesquisa e o corpo, a pesquisa, nos faz indagar sobre esses espaços, sobre a escola, sobre os outros espaços educativos, né, e pensar também, quando nós falamos do corpo, como que essas relações elas vão sendo tecidas nesses espaços, né, quando a vida adentra esses espaços, né, quando a gente traz essas intensidades da vida, quando a gente pesquisa, quando vida e pesquisa se entrecruzam, quando vida e arte se entrecruzam, quando a própria vida e a escola se entrecruzam, né, nessas relações. Eu gostaria de agradecer vocês por essa conversa maravilhosa, que possam haver novos encontros, né, novos encontros de corpos, né. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para o nosso público aqui do Seminário Conversações? Fica aberto. Eu só queria agradecer novamente a conversa y reafirmar la necesidad, ¿no?, de continuar pensando esta presencia del cuerpo dentro de la pesquisa, ¿no? Y pensar también las líneas abiertas que implican trazer o corpo dentro de este contexto. Muito obrigado. Eu também agradecer. E enquanto você falava, Cauê, fiquei pensando como a gente planejou antes, ouviu as perguntas, leu o texto, mas o que aconteceu aqui, aconteceu porque a gente se encontrou. O que Cauê fala me afeta, o que Francisco fala me afeta, e eu não podia imaginar que o que eu falei foi o que eu falei. Então, o que acontece é a gente está inteiro aqui. Então, a minha história, a minha formação, ela vem. Então, é acreditar que o encontro ele é sempre da ordem do incontrolável, do imponderável, da conexão que se estabelece quando a gente se encontra inteiro, corpo inteiro, né? Então, queria agradecer esse encontro de corpo inteiro, ainda que pelo Zoom estamos inteiras aqui, né? Com tudo que a gente tem, com a nossa história, com a nossa formação, com o nosso desejo de ser junto. Então, muito obrigada pelo encontro, pelo convite. O Seminário Internacional Conversações, Pesquisar e Pensar com a Escola agradece a presença dos professores, a presença de todos que estão assistindo essa conversa, e eu vou encerrar a gravação nesse momento.